Toca Livros e Editora Pensamento apresentam O Bom Doutor de Varsóvia, de Elizabeth Gifford, narrado por Daniel Zafran. Epígrafe. Se não deixamos uma criança doente sozinha, enfrentando a escuridão, também não podemos abandonar uma criança num momento como este. Janusz Korczak. Capítulo 1. Varsóvia, 17 de janeiro de 1945. 2 horas antes de amanhecer à margem do Vístula, Misha olhou sobre o rio gelado na direção de Varsóvia. Segurava uma pequena fotografia de Sofia, menor do que a palma da sua mão. Ele tinha recortado a silhueta dela para fazê-la parecer mais real com o passar dos anos. Nos ombros dela, 2 pequenos orifícios deixados pelas taxinhas com que aprendia, com a devoção de um fiel a um ícone sagrado, acima da sua cama no quartel. À luz fraca da madrugada, aqueles olhos claros pareciam observá-lo, sérios e cheios de temor. O restante, Misha conhecia de cor. O cabelo louro preso atrás, o lindo rosto dela, magro demais. Havia-se passado 2 anos desde que ele tinha segurado o rosto terno de Sofia entre as mãos e beijado aqueles lábios pela última vez, ou sentido o aroma sutil de amêndoas que a pele dela exalava. O vento gélido arrepiava sua pele, persistente, um eco do que a ausência dela lhe deixava no corpo. Ele puxou para cima a gola do casaco e voltou a guardar a fotografia dentro da carteira de lona, dando tapinhas nos braços para o sangue voltar a circular nos membros dormentes. A alguns metros ao longo da margem do rio, Misha avistou as silhuetas dos guardas russos vestindo grossos casacos de inverno, comendo de suas marmitas de metal, enquanto o ar gelado condensava com suas conversas e gargalhadas altas. Um deles estendeu uma garrafa para ele. Pegue, beba um pouco disso. Misha se aproximou e bebeu um gole. As armas tinham se silenciado, mas ainda havia no ar o cheiro de fumaça que vinha da margem oposta. Os russos, descontraídos e de bom humor, discutiam alegremente quem dançaria com a rechonchuda Irina naquela noite. Irina, uma mulher de rosto cheio num uniforme que mal continha o seu corpo roliço e os seios fartos, sorriu para eles na penumbra enquanto servia o feijão. Não adianta nem pedir, replicou ela, afastando o capuz para trás por cima dos ombros. Sou mulher para comer vocês todos no café da manhã, mas se alguém me perguntasse, eu bem que seria capaz de aceitar Misha, disse ela fitando-o com um olhar cheio de cobiça. Misha estava habituado a que as mulheres se comportassem de forma estranha na frente dele. Seus olhos, de um tom escuro de âmbar com manchas verdes, eram tão belos quanto os de qualquer garota, ou pelo menos era o que Sofia lhe dissera uma vez. Ele era alto e esguio, e as botas de cano alto e os culotes de montaria do uniforme polonês lhe conferiam um ar antiquado, quase aristocrático. Bem-humorado, ele fazia amizade com a maioria das pessoas, e, embora fosse polonês e judeu, Misha tinha sido prontamente aceito pelos russos como um deles. Misha baixou os olhos quando Irina soltou uma risada alta. Ter Irina como namorada era um negócio arriscado. Corria o boato de que o último amante dela tinha morrido, vítima não de uma bala alemã, mas da pistola de Irina depois de uma cena de ciúmes. Se você ainda encontrar por lá algum amigo de Hitler, mande a ele os meus cumprimentos com uma destas, disse ela acariciando a arma que trazia no coldre. Generosos e amigáveis, os libertadores de Varsóvia despediram-se dele com palmadas nas costas. Como membro da equipe de reconhecimento do primeiro exército polonês sob o comando russo, Misha era sempre o primeiro em território inimigo, procurando passagens seguras para os tanques, sempre atento a alemães que pudessem ter ficado para trás. Hoje, a sua pequena unidade seria a primeira a entrar em Varsóvia, 3 anos depois da última vez que ele pisara na cidade. Os 4 jipes aguardavam em fila na margem do rio coberto de neve. Fragmentos de céu noturno e uma lasca da lua prateada espreitavam por entre as nuvens. Na direção do primeiro jipe, com as abas do gorro de pele de carneiro puxadas para baixo, por cima das orelhas, estava Franek, o motorista de Misha e seu autoproclamado guia e conselheiro.
Rápido, homem! Se não congelamos até a morte, gritou ele. Melhor atravessar antes que amanheça. A noite reinava ainda em Varsóvia, mas às costas deles já havia uma pálida linha vermelha no horizonte, anunciando o nascer do sol. Eles tinham instruções para dar notícias da situação pelo rádio antes que a infantaria polonesa fizesse a travessia a pé ao raiar do dia. Misha sentou-se ao lado de Franek no jipe e fechou a porta, mas o vento frio conseguia penetrar pelas frestas, sacudindo o jipe com fortes rajadas. Ele tirou a pistola do coldre. Mais adiante, o Rio Branco refugia, uma planície nevada extensa e sinuosa, muito mais brilhante que a camada de nuvens no céu. Com o ar se condensando diante do seu rosto, Franek se inclinou para a frente quando os pneus atingiram com um solavanco a superfície nevada do rio. Misha sentiu os músculos tensos, mas a espessa camada de gelo suportou bem o peso. Patinando e sacudindo, os veículos começaram a atravessar a superfície sulcada, 4 formas negras de faróis desligados, em baixa velocidade para diminuir o ruído dos motores. A neve tinha suavizado os contornos dos caminhões militares em más condições e dos cadáveres congelados dos cavalos mortos e de outros destroços, projetando longas sombras na luz espectral. À direita, as vigas destruídas da ponte Poniatowski elevavam-se do gelo em ângulos estranhos. Difícil de acreditar, disse Misha. Aqui estamos nós, os primeiros a libertar Varsóvia, a caminho de casa. Libertar no sentido russo, você quer dizer. Sentar-se na margem oposta durante 6 meses, com a desculpa de que estão à espera de provisões até a Wehrmacht destruir a resistência dos poloneses sem deixar pedra sobre pedra, esperar a retirada dos alemães e só então partir para cima? Um belo novo recomeço para a ocupação russa. Você teve mais notícias dos seus irmãos? Franek balançou a cabeça. Sinto muito, Franek. Franek soubera, por intermédio da inteligência do governo, que um dos irmãos tinha morrido durante a insurreição em Varsóvia. Outro tinha sido abatido numa investida não autorizada do exército polonês, algumas semanas antes da chegada dos russos, com o propósito de atravessar o rio para auxiliar a cidade cercada. Tinham sofrido perdas irreparáveis. Havia centenas de cadáveres de soldados do primeiro exército polonês sob o gelo. Os russos ficaram furiosos. Demitiram o general polonês e o substituíram por outro mais obediente. O jipe deu um solavanco num sulco profundo no gelo e Misha segurou-se no painel com a mão livre. As formas escuras que seguiam atrás deles travaram. Franek esterçou o volante. Os pneus voltaram a ganhar aderência e ele contornou com cuidado a área acidentada. Misha olhou para trás. Os outros o imitaram. Ele descolou a mão do metal frio e esfregou as bochechas congeladas, sentindo a pele formigar. Esperava a qualquer momento ouvir um disparo vindo da margem oposta. Já tinham deixado para trás mais da metade da superfície gelada. Durante muitos anos, Misha atravessava o Vístula ao voltar para casa, em Varsóvia, sem prestar muita atenção à silhueta longilínea da cidade, com suas torres e campanários elegantes, e o contorno imponente da muralha do palácio, entre o céu e o vasto rio. Tudo isso desaparecera. Ao voltar os binóculos para a margem que se aproximava e a cabeça de ponte mais à direita, ele não via nada além de espaços vazios e ruínas sob a luz fraca. Espirais de fumaça subiam contra um céu tempestuoso. Ele apontou os binóculos para a ponte partida. Pare, Franek, pare! Estou vendo uma sentinela ali em cima. Franek estancou o pé no freio. Misha ouviu os pneus dos jipes que o seguiam guincharem. Ele passou os binóculos ao motorista e apontou para uma guarita branca e vermelha quase invisível na margem. Estamos expostos aqui se ele disparar. Ele não está se mexendo. Não deve ter nos visto. Franek abriu a aba da janela, destravou a arma, fez pontaria e apertou o gatilho. O disparo ecoou pela planície. Merda, errei. Ele recarregou a arma rápido, esperando a sentinela reagir, e disparou uma segunda vez. O guarda estremeceu com o impacto direto, liberando um borrifo de matéria,
mas permaneceu rigidamente encostado à guarita de madeira. Misha voltou a posicionar os binóculos. Tem neve nos ombros dele. Meu Deus, congelou no posto. Aproximando-se cautelosamente da margem, Franek parou ao lado da guarita. O céu começava a clarear e a neve lançava uma luz fantasmagórica no rosto cinzento do homem morto. Uma fina camada de gelo cobria o capacete e o sobretudo de lã. Havia um outro guarda na guarita, tombado como um pino de boliche, o rifle a tiracolo atravessado no peito. Varsóvia está sendo guardada por cadáveres, comentou Franek. A pequena caravana de jipes subiu a rampa ao lado dos pilares destroçados da ponte. No topo, Franek desligou o motor. Diante deles estendia-se uma vista gelada indescritível à meia luz, nada mais que paisagens a perder de vista sob o céu pálido, quilômetros de ruínas e destroços cobertos de neve. Nem um só prédio intacto, apenas chaminés retorcidas como árvores mortas. Aqui e ali, viam-se restos de paredes com buracos no lugar de janelas, negros contra a neve luminosa. Ainda tensos, ficaram atentos ao clique de uma arma, a um franco-atirador solitário observando, mas não havia nada, só um silêncio profundo. O próprio ar parecia morto e congelado. Para onde vamos? Perguntou Franek. Misha abanou a cabeça. Se formos em frente, vamos dar onde era a Avenida Jerozolimsky. Começaram a avançar bem devagar, aos solavancos, ao longo de uma trilha estreita, por entre pilhas de tijolos e entulho. As grandes lojas e escritórios do bairro comercial davam agora lugar a ruínas e pilhas de tijolos e poeira. Montes de neve cobriam os destroços e os restos enegrecidos das paredes erguiam-se do solo como lápides num cemitério. Não se via ninguém vivo ali. Podiam ter se passado 1000 anos desde que os elegantes frequentadores das lojas e homens de negócios enchiam a avenida com seus bondes vermelhos e o brilho metálico dos carros. Na esquina da Jerozolimsky, pararam para observar a via principal. A Avenida Marshalkovska era outra fileira interminável de edifícios reduzidos a escombros, restando apenas pedra enegrecida e destruída pelo fogo. Franek desligou mais uma vez o motor do jipe. Misha apurou os ouvidos, mas não ouviu tiros. Não havia franco-atiradores à espreita. O silêncio sepulcral provocou um arrepio em sua espinha. Um terror primitivo tornava o ar mais pesado. Algo perverso parecia fervilhar na penumbra da manhã de inverno. Só os mortos deviam se demorar naquele inferno. Mas tem de haver alguém aqui, disse Misha em tom de súplica. Os cobertores e os medicamentos que traziam para os civis começavam a parecer uma piada de mau gosto. Houve um momento de tensão quando o jipe se recusou a pegar por causa do frio. Franek acionou o afogador 2 ou 3 vezes e o motor engasgou. Não exagere, senão você afoga o motor, advertiu Misha, mais ansioso do que gostaria. Por fim, o motor pegou e continuaram em frente, em meio aos destroços, pela Avenida Marshalkovska. Chegaram a uma parte onde os apartamentos estavam menos danificados e haviam tirado os entulhos, desbloqueando as entradas. À distância, viam-se edifícios quase intactos. O ruído inconfundível do motor de um caminhão se afastava. Os alemães devem estar usando os edifícios ali adiante como casernas, disse Franek. Parece que estão batendo em retirada. É melhor continuar a pé. Misha abriu a porta do jipe com cautela e expôs ao frio seu corpo longilíneo, fazendo sinal a Franek e a 3 outros homens para que o seguissem. Contornaram de cócoras a lateral de um prédio de apartamentos e atravessaram correndo um cruzamento. Quando o último homem atravessou a rua, ouviram um silvo e o estalido de uma bala e ele cambaleou fazendo o resto do percurso mancando com a mão na coxa, onde já se espalhava uma mancha escura. Misha vasculhou com os olhos o edifício do outro lado da rua. Um franco-atirador no telhado. Trocaram tiros e o atirador caiu. Gritos em alemão na rua mais adiante, o ronco de um caminhão se afastando. O som do motor foi sumindo e voltou a cair um silêncio opressivo. Só queriam o caminho livre, disse Franek.
Misha entrou em contato com o quartel-general pelo rádio, enquanto os homens bebiam água dos cantis e enrolavam em torno do ferimento uma tira de pano. A infantaria vai cruzar o rio daqui a 2 horas, disse ele aos homens, à espera de notícias. É para continuarmos sondando o terreno, mas sem abrir fogo, a menos que não haja outro jeito. Vamos nos dividir em 2 grupos. Não havia maneira de verificar se as ruas mais adiante tinham sido minadas pelo exército em retirada. Misha, Franek e um dos técnicos de rádio seguiram para o norte. O amanhecer avermelhado começava a se espalhar no céu branco como o sangue de uma ferida embaixo de um curativo, revelando aos poucos os detalhes da paisagem devastada. Um campo de cruzes de madeira no interior das ruínas de uma igreja sem telhado, a cabeceira de uma cama de ferro parcialmente enterrada na neve, um carrinho de bebê de cabeça para baixo. Continuaram pela rua Senatorska em direção à Praça do Teatro, na esperança de ver algo da Varsóvia que tinham conhecido. Nada além de escombros. A ópera tinha desaparecido e a Câmara Municipal estava no chão. Continuaram pela rua Miodova até a Praça do Castelo, onde só encontraram mais um campo de demolição. A coluna do rei Sigismundo era um monte de escombros, e o defensor de Varsóvia jazia com a cara enterrada na neve enlameada. A praça do mercado não passava de ruínas calcinadas, os resquícios dos prédios como lápides sob a luz mortiça. Eles viraram a oeste pela rua Dluga e passaram pelos despojos do Parque Krasinski. Todas as árvores agora estavam no chão. Ao se aproximarem da área murada do gueto, Misha sentiu o coração acelerar. Abruptamente, os edifícios danificados pelas bombas ficaram para trás. O muro do gueto tinha desaparecido, assim como os milhares de edifícios dentro dele. Misha saiu do jipe atônito. À sua frente, quilômetros de terreno vazio, um descampado onde só havia neve e gelo. Tinham levado até o último tijolo e tábua de madeira, e agora só restava o chão. Não havia mais nada do gueto, exceto uma igreja a menos de 1 quilômetro, isolada num mar branco e gelado. 3 anos antes, ele e 500 mil de outros judeus viviam ali, amontoados num constante burburinho de vozes. Agora havia apenas o vento varrendo o terreno vazio de demolição. Misha deu alguns passos à frente. Estava sozinho sob a luminosidade embaciada, o frio penetrando em suas botas e luvas. Não havia pegadas, exceto as dele. Ele voltou para o jipe, congelado até os ossos. Você acha que dá tempo de passarmos pela rua Krochmalna? Perguntou Misha ao entrar no carro. Se não quiser arriscar. Franek assentiu com a cabeça e o jipe avançou pelo que uma vez tinha sido a rua Leshno, agora uma trilha fantasmagórica atravessando um deserto. Montes de alvenaria bloqueavam o acesso à rua Krochmalna. Misha saiu do jipe e escalou os escombros em direção ao local onde tinha morado e trabalhado como professor apenas 3 anos antes. Por milagre, vários edifícios na rua Krochmalna ainda estavam de pé. E lá estava. O orfanato ainda existia. As janelas do dormitório tinham estourado. O telhado desaparecera. A fachada estava esburacada pelos estilhaços das explosões, mas o edifício ainda resistia. Misha sentiu um aperto no peito. Não se ouviam mais os gritos e as gargalhadas das crianças que brincavam no jardim em frente à casa. Ele ouviu o barulho de alguém atrás dele sobre o monte de destroços. Franek surgiu ao seu lado, olhando para os restos do edifício. Ouvi dizer que o Dr. Korchak e as crianças escaparam, que estão vivos em algum lugar para o leste. Sim, disse Misha. Também ouvi esses boatos. Ele olhou para as janelas vazias, com uma dor no peito, lembrou-se da última vez que viram o médico e as crianças, no orfanato da rua Siena, dentro dos muros do gueto. Ele tinha passado o dia todo fora do gueto com uma equipe de trabalho destacada pelos alemães, varrendo vidros quebrados no quartel de Praga, sob o olhar entediado do guarda que os vigiava, empunhando o rifle de forma displicente. Quando voltou ao orfanato no fim da tarde, as crianças tinham sido levadas. Os copos de leite pela metade e pedaços de pão estavam esquecidos sobre as mesas.
as cadeiras tombadas ou empurradas para trás. Saqueadores já tinham invadido o prédio, os travesseiros rasgados, o conteúdo dos armários com as lembranças das crianças espalhado pelo pequeno salão de baile do clube de empresários, que durante 1 ano e meio servira de dormitório, sala de aulas e refeitório para 200 crianças. Antes da guerra, Misha costumava passear com Sofia por Varsóvia, a caminho da Praça Gribowski, fazendo-a rir com histórias sobre as crianças do orfanato tão travessas, sábias e cheias de vida. Lágrimas rolaram pelo seu rosto agora, porque elas tinham sido levadas, porque ele não estivera presente para salvá-las. Ele ficou ali exposto ao vento frio que soprava nos tijolos quebrados da rua Krochmalna, o rosto desnudo como madeira flutuante, dilacerado até os ossos pela dor. Capítulo 2. Varsóvia, maio de 1937. Korczak ainda está de luto pela perda das suas transmissões de rádio. Milhões de pessoas por toda a Polônia ouviam seu programa semanal que divulgava sua mensagem de compreensão e respeito pelas crianças. Mas agora, aparentemente, um judeu já não pode falar numa rádio polonesa. Contrato rescindido. Afinal, o que ele é senão um polonês? Pensa e sonha em polonês, conhece as ruas de Varsóvia como a palma da mão. Na verdade, o veneno da insanidade nazista está se espalhando por toda a Europa. Pelo menos, ele ainda tem as palestras, a chance de influenciar uma nova geração de professores que um dia cuidarão das crianças da Polônia. Hoje ele está vestindo seu terno de tweed, com um relógio de bolso no colete e uma gravata borboleta. Korczak diminui o passo ao subir as escadas para que o garotinho ao seu lado possa acompanhá-lo. Em torno deles, as superfícies lisas do hospital multiplicam o eco dos passos e de portas distantes se fechando. "Boa tarde, Dr. Korczak", diz uma enfermeira enquanto passa, apressada, olhando para o menino magricela segurando sua mão. É evidente que gostaria de perguntar ao médico o que ele está fazendo ali, anos depois de ter se demitido para cuidar de uma casa cheia de órfãos, um solteirão cuidando de 100 crianças. À porta da sala de radiografias, Korczak se ajoelha para falar com o pequeno Simonek. "Quando entrarmos, você vai ver muitas pessoas ali, e vou pedir para você ficar atrás da máquina especial. Está pronto?" Simonek responde com a cabeça, os olhos arregalados e sérios. "Porque isso vai ajudar os adultos a compreender as crianças. Você tem muita coragem, meu rapazinho." Korczak fica de pé e abre a porta. Ainda está abalado e furioso com a descoberta, no dia anterior, de que um dos professores do orfanato da rua Krochmalna tinha arrastado o menino até o porão e deixado o pobrezinho ali sozinho, no escuro. "O que mais eu poderia fazer, doutor?" perguntara o professor, esperando simpatia, talvez. Jakubek não me obedecia. Fiquei tão exasperado que até levantei a mão, mas ele apenas gritou: "Se me bater, o doutor vai pôr você na rua." Não tenho orgulho do que fiz, mas naquele momento perdi a cabeça e o prendi no porão. Ele ficou quieto depois disso. "Você deixou uma criança sozinha no escuro", disse Korczak de olhos fechados, quase num sussurro. "Mas como sabe que ele não estava se comportando mal porque estava sofrendo? O adulto é você. Teve a oportunidade de descobrir o que estava errado, de ensiná-lo que não precisa ser agressivo quando fica chateado. Mas não. Em vez disso, o que fez? Trancou o menino no escuro dentro do porão." Nesse momento, o médico virou as costas à beira das lágrimas. Alguns dias depois, descobriram por que o menino andava tão problemático. Ele havia saído num sábado para ir visitar a amada avó e só então soubera que ela tinha falecido. A sala está cheia de estudantes conversando. Estão curiosos para saber por que tinham pedido para que saíssem da sala de aulas habitual no Instituto de Pedagogia e fossem até aquele laboratório no hospital. Fazem silêncio quando o Dr. Korczak entra, cheios de expectativa. Ninguém cai no sono durante as palestras de Korczak. Porém, a atenção dele está concentrada apenas numa criança, a quem fala baixinho enquanto posiciona o pequeno Simonek atrás de um vidro quadrado. As cortinas estão fechadas. O peito magro do pequeno se ilumina na penumbra.
Os olhos dele seguem o professor quando ele dá início à palestra. Vocês passam o dia inteiro com as crianças. Eu entendo. Às vezes não é nada fácil. Há dias que nos sentimos esgotados. A paciência tem limites. Sentem vontade de gritar com elas, talvez até o impulso de levantar a mão. O Dr. Korczak liga a lâmpada fluorescente atrás de Simonek. A tela de vidro adquire uma luminosidade etérea, revelando um retrato a carvão às costelas de uma criança pequena. Na cavidade torácica, a sombra de um coração acelerado, aos saltos, como um passarinho em pânico numa gaiola. Observem com atenção. É assim que o coração de uma criança reage quando gritam com ela, quando levantam a mão para bater nela. É assim que fica o coração de uma criança quando ela está com medo. Olhem bem e guardem essa imagem na memória. O professor desliga a lâmpada, coloca o paletó sobre os ombros do menino e o pega no colo. Isso é tudo. Korczak deixa a sala com a criança e os estudantes, atordoados, irrompem num burburinho de conversas. Um rapaz atlético, mais alto do que os outros na sala, com uma testa larga que lhe dá a impressão de bom senso, guarda seus cadernos às pressas. Misha está pensando em escrever uma carta ao pai nessa noite e explicar por que não pretende arranjar um emprego no campo da engenharia, agora que concluiu a faculdade. Em vez disso, quer estudar à noite para ser professor e continuar a trabalhar no orfanato de Korczak, onde não ganha praticamente nada, como assistente dos alunos. O pai vai ficar furioso. Ele também é professor e sabe que não há dinheiro no ensino e que as vagas de emprego são poucas. Vai culpar Korczak por essa catástrofe e não vai deixar de ter razão. Se quer mudar o mundo, mude a educação. Quando Misha atravessa a sala, cai uma caneta da bolsa de Iona. Ele se abaixa para pegar e, ao olhar para cima, vê uma garota ainda sentada numa das cadeiras, perdida em pensamentos, refletindo sobre a palestra. Ele repara no cabelo loiro puxado para trás, deixando à mostra o rosto oval, os olhos azuis claros, os lábios generosos, uma blusa branca de gola arredondada, uma garota como outra qualquer. Mas Misha não consegue se mover. É incapaz de afastar o olhar. Sente no fundo do peito o zumbido inconfundível de um diapasão, a nota pura ao redor da qual todas as outras harmonizam. Essa garota. Ele sente um desejo irresistível de falar com ela, sentar-se ao lado dela e pegar na sua mão. Mas o que ele está pensando? É quase a hora de começar seu expediente no orfanato. E convenhamos, por muito tempo ele vai ser pobre demais para se dar ao luxo de se apaixonar. Tem de ser forte. Tem uma carta para escrever ainda. Ele põe a bolsa no ombro e sai da sala. Mas a garota não sai da cabeça dele. Nos dias que se seguem, Misha se pega revivendo aquele momento, admirando o rosto pálido e sincero, o impulso de conversar com ela. Por isso, na palestra seguinte, ele decide, vai fazer isso mesmo, vai encontrar um meio de falar com ela. Mas, infelizmente, ela está cercada de amigos. Um rapaz de cabelo oleado, vestindo um terno de risca de giz, a chama. Sofia, o nome dela. Misha o guarda como um tesouro. Ele observa a expressão ansiosa do rapaz, repara na risada tímida que ele solta em resposta a algo que ela diz. Será que ela está retribuindo o sorriso porque gosta dele também? Ou só está sendo educada? Misha sente uma profunda antipatia pelo rapaz. Fica para a próxima. Da próxima vez, ele vai abordá-la e começar uma conversa. Sofia. Só que não há uma próxima vez. As palestras de Korczak são canceladas. E sem nenhuma justificativa, embora todo mundo saiba por quê, a educação das mentes polonesas só pode ser confiada a verdadeiros poloneses. Agora Misha já não tem motivos para voltar à universidade. Frequenta aulas à noite para obter um certificado de magistério. E só tinham ido à palestra do instituto porque Korczak o convidara. É melhor assim, diz a si mesmo, tentando se convencer. É ridículo se apaixonar assim por uma desconhecida. E não, ele não pretende voltar ao instituto e ficar parado nos portões, esperando ela passar.
Ele espera que sua paixão diminua, como acontece com um arranhão no joelho de uma criança, que se cura com o tempo. Mas ela aparece de surpresa quando ele atravessa os jardins da Saxônia ao cair da noite. Surge do nada quando ele está na janela, olhando para o jardim onde um dos garotos toca Mein Städtele Belz numa gaita de boca. O rosto dela lhe vem à memória com a nostalgia de quem tem saudades de casa. Ele se pega esperando encontrar Sofia em algum lugar. Sente como se isso fosse algo inevitável. Vai acontecer com certeza. Mas meses vão se passando, o verão vai e vem. O ar começa a ter um aroma imprevisível de frio. O outono está quase chegando e ele ainda não a viu novamente. Capítulo 3 Varsóvia, setembro de 1937. Sofia pega de volta seu cartão de identificação das mãos do funcionário da secretaria da universidade. Há um carimbo retangular sobre a fotografia. O que é isto? O funcionário encolhe os ombros. Se você é judia, vai se sentar nos bancos reservados para os judeus. Há um aviso no quadro do fim do corredor. Os estudantes estão amontoados ao redor do quadro, lendo o aviso. Rosa também está ali, com uma expressão de profundo desagrado, o nariz franzido. Ela se vira quando Sofia se junta à amiga. Claro que vão dizer que é para nossa própria proteção, para impedir que voltem a acontecer acidentes como o daquele pobre médico que teve o rosto cortado no semestre passado. Rosa suspira e pega o braço de Sofia enquanto se dirigem à palestra. Já nem reconheço mais a Polônia. Já foi tão difícil conseguir uma vaga aqui e agora isto. Às vezes, acho que a sua amiga Tósia é que tem razão. Devíamos nos juntar a um dos movimentos juvenis e nos preparar em segredo para migrar para a Palestina. Sofia olha para ela, horrorizada. Como pode dizer uma coisa dessas? Nunca. Somos poloneses. A nossa terra é a Polônia. Quanto mais eles dificultam nossa vida, mais determinados temos de ser. É um absurdo esta conversa de segregação nas salas de aula. Nunca houve mentalidade de gueto na Polônia, e no que depender de mim, nunca haverá. Ainda que esteja com muita raiva, Sofia não pode deixar de sentir uma pontada de apreensão quando entram no auditório. Vários bancos à esquerda estão vazios com um simples papel sobre os assentos. As garotas se juntam aos estudantes de pé no fundo da sala, imersos num burburinho de indignação. Quando o professor Kotarbinski entra, os alunos se calam. Ele caminha entre os bancos e assume o seu lugar no pódio. Com cerca de 1,80 m de altura, um bigode militar aparado com esmero, Kotarbinski domina a sala enquanto examina os bancos vazios em silêncio. Afasta a cadeira para o lado com certa violência. Até a universidade organizar uma distribuição dos lugares mais satisfatória, vou renunciar ao direito de me sentar. Arrastando os bancos ruidosamente, vários estudantes não-judeus se levantam, seguindo o exemplo do professor. Sofia sente um nó na garganta. Felizmente não estão sozinhos. Ela ainda sente o rosto corado de raiva quando, no final da aula, desce até o pódio para agradecer a Kotarbinski. Na verdade, a coisa toda é simplesmente constrangedora. É lamentável, mas você não deve deixar que a intimidem, Sofia. Prometa que vai terminar o curso. Nada vai me fazer desistir, professor. Em frente ao portão principal, um grupo de estudantes com bonés brancos e fitas verdes na lapela carrega uma faixa. A tinta ainda está fresca e a mensagem é visível mesmo no verso do papel. Não queremos judeus nas universidades. As amigas olham uma para a outra. Elas não têm escolha, a não ser passar por baixo do slogan insultuoso. Rosa ajusta um minúsculo chapéu tirolês que enfeita o cabelo negro recém-ondulado e continuam a caminhar de braço dado. Lá vamos nós, diz Sofia. Sinceramente, o meu pai poderia comprar quase este quarteirão inteiro se quisesse, murmura Rosa ao passarem por baixo da faixa. Sofia sente-se exausta enquanto esperam pelo bonde, principalmente porque dói quando não gostam de nós. Ser a garota impopular a quem os colegas viram as costas na classe, infantil e profundamente cruel. Vamos esquecer tudo isso, diz Rosa quando tomam o bonde vermelho.
Vem à minha casa hoje à noite. Vamos fazer uma festinha. Tocamos uns discos, dançamos. E que tal abrir um sorriso? Uma garota tão bonita como você, Sofia, não tem por que ficar triste. O bonde deixa as duas na Praça Gribowski, onde se abraçam antes de cada uma seguir para casa. Sofia morou nessa região toda a sua vida e pode sentir que está relaxando uma vez mais ao atravessar o familiar alvoroço da feira das sextas-feiras. Na Rua Tuarda, ela entra no pátio do seu prédio de apartamentos. Vê mulheres batendo papo enquanto recolhem a roupa seca dos varais de madeira. Um músico de rua toca Mein Städtel Bells no acordeon, olhando para as janelas na esperança de que lhe atirem algumas moedas. Um grupo de crianças brinca de amarelinha, assim como sempre fizeram e sempre farão. Sofia abre a porta do apartamento e inspira o aroma reconfortante dos livros do pai e das flores da mãe, lá fora na varanda. Mas algo está acontecendo. Na cozinha, a mãe já está de avental, mexendo uma panela no fogão. A tábua de madeira que cobre a banheira de esmalte num canto está cheia de travessas e tigelas de legumes. Cristina, que está descascando ervilhas num escorredor com um ar travesso. Então, o que foi? O que aconteceu? Ela quer saber o que aconteceu, diz a mãe. O que a leva a pensar que aconteceu alguma coisa? É Sabina, Cristina deixa escapar. Aos 14 anos, a irmã não sabe guardar segredos. É mesmo? Lutek disse alguma coisa? Isso só Sabina pode nos dizer, responde a mãe. Seja como for, os dois vêm jantar aqui em casa, e logo você saberá. E olha a hora. Quando percebermos, já escureceu. Cristina, quero que vá por a mesa, com a melhor toalha. E Sofia, quero que desça até Yudel e compre uma boa garrafa de vinho e mais algumas coisas. Fiz uma lista. Sofia pega a lista e vai ao mercado. 6 pêssegos e um raminho de salsa. Mulheres de saias compridas e lenços na cabeça vendem cestos de pães e barris de arenque. Uma jovem num elegante vestido de viscose está sentada numa prancha de madeira cheia de rolos de tecido. Sofia poderia fechar os olhos e mesmo assim saber precisamente em que parte do mercado está, só pelo aroma de mistura de cebola frita e limões, pão fresco e repolho, tábuas de pinho com alcatrão secando ao sol. Ela passa por um grupo de adolescentes com casacos curtos de gabardine e cachos laterais, saindo da yeshivá depois do estudo da Torá, e pelas pessoas subindo apressadamente os degraus da igreja, com as suas 2 torres quadradas para a comunhão do fim da tarde. Ela segue para a delicatessen da senhora Sosnovich, mãe de uma colega da universidade, onde os clientes se sentam no jantar para se deliciar com as suas famosas salsichas com repolho. Ao ver Sofia, a senhora Sosnovich a chama para passar na frente da fila e coloca no cesto da moça um pacote extra de salsichas vermelhas, de presente. Ouvi dizer que há boas notícias para Sabina, sussurra ela e volta a atender aos clientes. Na loja de vinhos Horowitz, Yudel vem recebê-la na porta de braços abertos. Um casamento na família, louvado seja aquele cujo nome não deve ser pronunciado. E as pessoas querem sempre algo especial para um dia especial e por um preço especial. Ela mostra a Sofia a garrafa que já tinha escolhido e recebe as moedas em pagamento. Espero viver para ver as minhas filhas assim tão felizes, acrescenta com um suspiro. Na padaria, Sofia compra uma trança de pão ralá doce. Olhando ao redor da loja lotada de clientes, mulheres de chale com panelas de cholent, o guisado para o almoço de sábado, que fica cozinhando no forno do padeiro de um dia para o outro. Ela se pergunta o que veriam seus colegas da universidade se estivessem ali. Quando criança, tendo crescido falando polonês e frequentando a escola polonesa, o judaísmo sempre lhe parecera um pouco mais do que uma peculiaridade da sua família, como ter cabelo ruivo ou uma tia extravagante. Mas agora, com tão poucas oportunidades de trabalho e a ascensão da extrema-direita, ela muitas vezes se sente ofendida e irritada com certos artigos de jornal ou comentários aleatórios de pessoas que considera amigas. Eles acham mesmo que quase metade da população de Varsóvia deveria fazer as malas e partir para Madagascar ou algum outro lugar? Varsóvia sempre foi e sempre será a sua casa.
Quando Sofia chega em casa, a mesa está posta com a melhor louça, as velas prontas para serem acendidas na refeição do Shabat. Cristina vestiu seu melhor vestido. A senhora Sosnovich, da Delicatessen, disse que Sabina está noiva. Ela arruma as frutas cuidadosamente numa travessa. Mãe, como ela sabe antes de mim? Ela sabe e pronto. As pessoas gostam de saber as coisas. E Yudel, fez um bom preço no vinho? Ah, sim. Arranjou um bom vinho para Sabina. Não consigo acreditar. Sabina vai se casar. Bem, 23 anos não é cedo demais para pensar em noivado, Sofia. E 20 anos também não. Acrescenta a mãe com uma pausa cheia de expectativa. Não, mãe. Não há ninguém que eu esteja escondendo. E se estivesse, tenho certeza que Yudel ou alguém saberia disso antes de mim. Não penso em me casar. Não tenho tempo para isso. A mãe assente com um ar de quem já sabe disso. A porta se abre e Sabina e Lutek entram, seguidos pelo pai, vestindo seu sobretudo com gola de lã de cordeiro astracã. Veja quem eu encontrei lá fora na rua, mãe. Eles estão com a cara de quem precisam de uma boa refeição, por isso eu os trouxe comigo. Por acaso, você não tem nada preparado aí? Ela ri e faz um gesto para o aparador, carregado de carnes frias, bacalhau desfiado e picles. Sabina, com uma estola de pele de raposa por cima do ombro do terninho justo, cumprimenta a todas com um beijo e desprende a pequena boina do cabelo primorosamente penteado e fixado com laquê. Cristina pega a estola de raposa e a acaricia com um pequeno suspiro. Sabina, você tem tanta sorte de poder comprar coisas tão bonitas e com desconto. Quem trabalha como modelo para uma das principais casas de alta costura como você tem que se apresentar como se estivesse acabado de sair do trem de Paris, diz a mãe cheia de orgulho. Com uma pele pálida e etérea, enormes olhos castanho escuros e cabelo negro e sedoso, Sabina é considerada a beldade da família. Cristina e Sofia são loiras, como o lado materno da família, e cresceram como dois cachorrinhos robustos, sempre tropeçando ruidosamente uma na outra, enquanto Sabina ficava observando de olhos arregalados o vestido limpo, a fita no cabelo sempre no lugar. A mãe pega a estola e a guarda cuidadosamente no armário do corredor. Pode pegá-la emprestada um dia, se quiser, diz Sabina, ao ver o ar de desânimo da irmã mais nova. Jura? Você é um amor, mas não é muito cara? Sabina encolhe os ombros. Não me importo. Agora que as minhas meninas estão todas aqui, podemos acender as velas, diz a mãe com a voz cheia de felicidade. Elas se reúnem ao redor da mãe, enquanto ela risca um fósforo e acende uma pequena chama em cada pavio. Faz um gesto circular acima das velas, inspirando o cheiro de cera e a fumaça, e cobre os olhos para rezar. Quando tira as mãos do rosto, ela está chorando. As minhas meninas estão crescendo, diz ela. Quando anoitece, as janelas ao redor do pátio começam a se iluminar para o jantar de sexta-feira. Ouvem pessoas cantando do lado de fora. A voz grave de um homem acompanhado de um coro de crianças. Shalom Aleichem, que a paz esteja convosco. Sofia começa também a cantarolar e o resto da família junta-se a ela e canta alguns versos antigos. Eles não são uma família muito religiosa, mas para a mãe, o jantar das sextas-feiras é sagrado e o rosto dela está radiante e orgulhoso com todas as filhas ao seu redor. O aroma peculiar dos livros que cobrem uma das paredes e o perfume cítrico de almíscar das flores da mãe na varanda misturam-se com os aromas de pão fresco e vinho tinto. Ser amada, amar assim, isso muda você? Sofia se pergunta. Ela observa o rosto da irmã à luz das velas em busca de respostas e encontra tristeza em seus olhos. É verdade que Sabina é muitas vezes tímida e um pouco ansiosa, mas há ali mais alguma coisa. Está prestes a se inclinar e sussurrar a Sabina para perguntar se há alguma coisa errada, mas Cristina faz uma pergunta urgente. Como vai ser o seu vestido, Sabina? Aposto que vai ser maravilhoso, com a Madame Fournier ajudando você lá no salão. Já posso até imaginar. Bem, veja. Sabina se cala e baixa a cabeça,
Suas bochechas ficam vermelhas. Lutek passa um braço por cima dos ombros dela. Não queríamos falar disso hoje, mas... diz ele baixinho. Sabina ergue o olhar tímido e envergonhada. Madame Fournier me despediu. Despediu você, Sabina? Mas por quê? Ela sempre gostou tanto do seu trabalho, a melhor modelo da casa. Parece que, no final das contas, que não tenho o que é preciso para ser modelo da Maison Française. Antes diziam que eu parecia francesa, e agora parece que sou judia demais. Bem, isso é ridículo, diz a mãe indignada. O que querem dizer com isso? Seja como for, Sabina já pensava em pedir demissão, diz Lutek. O meu pai vai ficar muito satisfeito quando ela puder começar a trabalhar conosco lá no escritório da gráfica. Sabina sorri para ele com gratidão, mas uma tristeza silenciosa persiste no rosto dela pelo resto da noite. Depois do jantar, enquanto a família prepara as cartas para um longo jogo de bezique, Sofia foge até o apartamento de Rosa do outro lado da rua. Chegou finalmente, diz Rosa, resgatando-a da mãe, que vai ao corredor de entrada cumprimentar a todos para saber notícias da família, exibindo alegremente os muitos anéis de diamantes que nunca tira, nem mesmo enquanto pesa a carne no açougue da família. Entre. Há alguém aqui que eu gostaria que você conhecesse. Ele trabalha com seu professor preferido, o Dr. Korczak. Sofia deixa escapar um gemido. Agora que está noiva, Rosa assumiu a missão de encontrar o par perfeito para a amiga. Por favor, pare com isso, Rosa. Aquele último rapaz que me apresentou me obrigou a ficar horas conversando. A mobília requintada confere à ampla sala a atmosfera de um chalé de caça polonês, e os amigos ocupam o espaço que sobra. As janelas da varanda se abrem para o ar ameno da noite. Um tango toca no gramofone. Daqui a 1 ano, o grande sucesso do verão. Ali está ele, diz Rosa. Perto da janela está um rapaz mais alto do que todos na sala, com um sorriso incrivelmente bonito. Sofia vê uma cabeça elegante como a de um gato, um par de olhos amendoados que lhe conferem um ar vagamente oriental. E é tão alto, quase uma girafa, pensa ela. E, no entanto, ela tem a estranha impressão de que as coisas são precisamente como deveriam ser. Misha está prestes a ir embora quando vê Rosa se aproximando, seguida por uma garota no vestido de verão. Ele se afasta da janela com um sobressalto. O cabelo louro afastado do rosto, uma testa larga, os mesmos lábios cheios, a pele bronzeada contrastando com o vestido branco. É ela. E ela deve estar se perguntando por que ele tem aquele sorriso idiota estampado no rosto quando lhe estende a mão. Rosa me disse que você trabalha com Korczak, diz ela. É verdade, sim. Sou assistente no orfanato, de fato. Ele não está prestando muita atenção ao que fala, distraído pela sensação da mão suave na sua. Mas ela o olha nos olhos, direta e curiosa. Ela merece uma resposta mais coerente. Também está estudando para ser professora? Ele quer saber. Oh, não. Foi a Rosa que lhe disse isso ou você adivinhou só de olhar para mim? Não. Eu vi você uma vez numa palestra que o Dr. Korczak fez na sala de radiografias. O menininho, o seu coração batendo forte, não foi impressionante? Mais do que uma palestra, foi uma total mudança de perspectiva. Mas eu com certeza iria me lembrar se tivesse visto você lá. Ele gosta do comentário. Não há nenhuma razão para você se lembrar. Nem nos falamos, e as palestras foram canceladas de repente. Sofia franze a testa. É horrível, não é? O professor deve estar muito aborrecido. Sim, mas o que o deixou realmente deprimido foi ter perdido o orfanato que fundou. Foi exonerado pelo Conselho de Governadores. Não poder mais ver as crianças que cuidou durante anos, assim sem mais nem menos, foi como perder a família. Deve ter sido um choque. Os olhos dela faíscam. Ela mal lhe chega aos ombros, mas Misha vê alguém à sua altura, cheia de vida, uma força que é preciso levar em conta, e mesmo assim ela é graciosa como uma bailarina, parece à vontade na própria pele. E aqueles olhos? Será que existe um nome para aquele tom de azul translúcido e cristalino? Eles parecem avaliá-lo. Realmente invejo você, trabalhando ao lado de Korczak, aprendendo em primeira mão os métodos dele com as crianças. Deve ser maravilhoso trabalhar com ele. Para ser sincero, no início pode ser confuso. Como assim confuso?
Ele não ensina um método pronto, sabe? Ele acha que temos de procurar conhecer cada criança individualmente, perceber a partir daí o que cada uma precisa. Mas todas as crianças precisam de regras bem estabelecidas, não é? E como o professor pode saber se elas estão fazendo o que é certo? Por que está sorrindo? Gosto do seu entusiasmo, sério. Sofia parece indignada. Continue o que estava dizendo sobre Korczak. Então ele não dá nenhuma instrução? Ele faz isso do jeito dele. Fazemos uma reunião todas as noites com ele ou com a Stefa, a mãe da casa, e conversamos sobre as crianças. Korczak dá uma espécie de palestra a todos os professores uma vez por semana. Porém, se você não está familiarizado com o jeito dele, parece que está divagando, fazendo piadas. Piadas? É quando faz graça que Korczak muitas vezes nos passa suas ideias mais sérias. Ele gosta de nos fazer pensar. A filosofia dele é que você não pode aprender a lidar com as crianças nos livros ou ouvindo um professor. Você tem que encontrar o seu próprio caminho quando se trata de cuidar de crianças, conhecendo cada uma delas. Nem sempre é fácil lá no orfanato, mas as crianças sob os cuidados do professor Korczak são as mais felizes que eu já vi, mesmo os casos mais difíceis que acabam de chegar. Então você está me dizendo que Korczak é um escritor famoso que não estimula os alunos a ler livros? Mas o que me diz do novo livro de Piaget? Não li ainda. Ainda não leu? Mas devia ler. Quer o meu emprestado? Moro aqui perto. Posso dar uma corrida até lá daqui a pouco e pegá-lo para você. Eu ficaria muito grato. A certa altura, a música parou de tocar. Eles olham em volta e percebem que a sala está vazia, embora eles ainda estejam conversando bem perto um do outro. Vou então buscar o livro? Caminham lado a lado sob a luz dos postes de rua, em silêncio, como duas pessoas que chegaram a um entendimento. Ele espera sob o arco que dá para o pátio do prédio de apartamentos enquanto ela sobe as escadas correndo. O ar da noite vibra na ausência de Sofia. Um vislumbre do vestido branco na escada escura e ela está de volta, um pouco sem fôlego. Entrega o livro na mão dele. É novo, ainda cheira a tinta. Ele sente o peso e o segura contra o peito. Mas não, Sofia faz questão de pegá-lo de volta e apontar as passagens que ele não pode deixar de ler. Ela não parece ter pressa em voltar para casa. Misha repara na pele pálida onde fica a risca do cabelo dela, tão exposta e vulnerável, e sente vontade de protegê-la do frio, do mundo tal como é. A luz do poste ilumina uma fina penugem na bochecha dela. Seria como a penugem de um pêssego se ele beijasse a pele fria ao toque, mas ela ficaria ofendida, mal o conhece. Eu estava pensando, sugere ele. Podíamos nos encontrar de novo se você quisesse. Ele prende a respiração. Seria ótimo. Ele se pega abrindo um grande sorriso, nunca se sentiu mais feliz. Na terça-feira, talvez? Por volta das 9h30? Sim, estou livre na terça. Ela também está sorrindo. Eles vão se encontrar na Praça do Castelo, ao lado da coluna do rei Sigismundo, na terça-feira, às 9h30, o lugar onde os namorados se encontram. Capítulo 4, Varsóvia, setembro de 1937. Misha está sentado à escrivaninha do pequeno escritório entre o dormitório dos meninos e o das meninas, uma janela e uma porta aberta para os dois dormitórios para que ele possa vigiar. Ele gosta de estar no seu cockpit à luz da lamparina, pilotando as crianças ao longo de mais uma noite segura de sono. Geralmente, ele passa a madrugada estudando, mas esta noite seus pensamentos estão dispersos. Amanhã de manhã, na Praça do Castelo. Korczak entra, ainda vestindo o sobretudo e com o chapéu de aba larga, cheirando ao ar frio e à fumaça do trem e dos seus amados cigarros. Pensei em vir ver se estava tudo tranquilo. O farfalhar de um papel. Ele tinha passado na padaria turca para comprar os seus bolinhos de passas favoritos. Oferece um a Misha. 2 garotos estão sentados na cama, observando através do vidro com interesse. Ele acena para eles virem ao escritório e divide com eles a guloseima antes de mandá-los de volta para o dormitório, sentindo-se importantes e abençoados com os bolinhos. O senhor deu uma palestra a um dos grupos de jovens?
Pergunta Misha. Num centro comunitário judaico, numa cidadezinha chamada Oswiecim. Muitos jovens querem fazer logo a viagem para a Palestina, mas essa é uma decisão espinhosa. Ele se senta e tira o chapéu de aba larga e a gravata borboleta, afrouxando o colarinho. Observa Misha por um instante com um sorrisinho malicioso. E você, meu amigo? Ela deve ser muito bonita. Alguém lhe contou sobre Sofia? Korczak solta uma risada. A sua cara, meu caro Misha, é como uma manchete nos jornais. Homem perde a cabeça pela sua amada. Na verdade, ela é uma grande fã sua, Pan Doutor. Quer ser professora. E muito bonita. Misha enrubesce. Vejo que acertei. O meu diagnóstico é que é um caso perdido. Sim, e receio que já esteja num estado bem avançado. Tem algum conselho para mim? Eu, um velho solteirão, nunca dou conselhos. Tudo o que posso dizer é que uma vida que vale a pena ser vivida é sempre uma vida árdua. Todos temos de encontrar o nosso próprio caminho. E eu não aconselho ninguém a seguir o meu. Só eu posso percorrê-lo. Korczak se levanta e dá um tapinha de comiseração no ombro de Misha. O assistente observa a porta se fechar. O Pan Doutor subirá ao seu quartinho no sótão, ao lado do perfumado armazém de maçãs, uma caminha estreita com um cobertor do exército, a velha escrivaninha do pai com as suas anotações para o próximo livro, uma janela de sacada com vista para o pátio, onde os pardais virão saudá-lo pela manhã em troca de migalhas de pão. Misha começa a pensar na possibilidade de seguir os passos de Korczak, uma vida dedicada às crianças. Ele contempla o nascer do sol. Por fim, é hora de desligar as luzes. Misha chegou cedo. Senta-se nos degraus, junto à coluna do rei Sigismundo e se reclina para trás, apoiando-se nos cotovelos. Varsóvia nunca lhe pareceu tão linda. O castelo real com seus tijolos vermelhos e o pináculo coberto de azinhavre, um céu azul cristalino, a vasta cúpula da igreja de Santa Ana guardando a estrada para a ponte. Ele estava sentado com o rosto voltado para a larga avenida Krakowski, de onde ele acha que Sofia virá. Bondes elétricos e hostins elegantes contornam a praça em meio a um cortejo de carruagens e cabriolés. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.